Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar, né, sobre Jornada nas Estrelas Estreias New Worlds, tá? Estamos na segunda temporada e no segundo episódio Ad Astra per Aspera, tá? Eu dei uma lidinha aqui na minha colinha aqui porque realmente é um termo em latim. Não sei se a pronúncia correta é essa, tá? Mas foi, dei esse chute aí. Lembrando sempre que esse vídeo é carregado de spoilers de cima a baixo, tá? Eu sei que tem grupos que tem alerta de spoiler, que só vão começar a dar spoiler depois de uma determinada data, coisa e tal. Então eu já deixo avisado aqui de antemão, tá? Que esse vídeo é cheio de spoilers, tá? Se tá violando as regras do grupo, né? Vocês não assistam, tá? Eu não estou colocando os spoilers direto, né? Você tem que acessar o link aqui. E antes de eu começar a falar dos spoilers, né, eu já estou avisando que vai haver esses spoilers aí, tá? Bom, o que eu posso falar, gente, desse episódio? Eu vi algumas pessoas comentando, né, nos grupos de WhatsApp, né, dos fãs de Jornada nas Estrelas, que foi um episódio bem melhor do que o primeiro, coisa e tal, bababá, bababá. Olha, em linhas gerais até que foi, né? Mas ainda assim, eu confesso a vocês que foi um episódio muito perturbador para minha cabeça. Eu confesso a vocês que teve uma coisa ali que, sabe, não me caiu bem, eu particularmente não gostei muito, né? Assim como no primeiro episódio a gente tinha tido um bom episódio, mas cheio de problemas, com aquele, principalmente, né, falando de um Spock altamente emotivo, né? De um Spock mais emotivo do que todo mundo, é um Spock que consegue ser mais emotivo até do que os humanos, né? Esse episódio ele vai ter o grande problema, né, de novamente bater na Federação e bater na Frota Estelar, né? Que é uma coisa que essa geração do Alex Kurtzman gosta muito de fazer. E é um negócio muito complicado. Eu sei, tá, gente, que essa visão muito utópica da Federação sendo muito boazinha, sendo, vamos dizer assim, muito valorizadora da diversidade, sendo muito tolerante, né? Ela pode até, num certo momento, parecer um tanto artificial. Mas, gente, a federação ela foi concebida dessa forma, tá? Como uma, vamos dizer assim, uma entidade que prima pela diversidade, que prima pelo respeito, que prima pelas infinitas diversidades e infinitas combinações, né? Esse negócio todo, né? De uma certa forma, né? E realmente a gente sabe que Jornada nas Estrelas trilha um caminho que vai de uma utopia para uma distopia, né? Eu já conversei sobre isso num vídeo uma determinada vez, né? Que isso já acontece na tripulação clássica, isso já acontece, né? Talvez em Jornada nas Estrelas 6, A Terra Desconhecida, a gente já começa a ver os primeiros traços disso, né? A tosse começou, gente, desculpa. Mas vamos falar um pouco desse episódio para poder ficar claro. Bom, esse episódio ele vai tratar do julgamento da UNA, né? Perdão, a gente viu que o Capitão Pike ele vai atrás de uma advogada, né? Que inicialmente se recusa a pegar o caso, tá? E aí ele tenta convencer essa advogada a pegar o caso. A advogada é uma amiga antiga da UNA, né, no caso, né? As duas têm algumas rusgas aí no passado e coisa e tal, né? E essa advogada da UNA, ela tem, vamos dizer assim, uma raiva muito grande da federação, tá? Perdão. Então, o que acontece aí? O Pike, né, que o Anson Mount realmente foi a melhor coisa desse episódio disparado, né? Todas as partes em que o Anson Mount apareceu foram muito boas, tá? Ele consegue convencer essa advogada, né? E só pra gente lembrar, né? A Una, né, é uma iliriana, ou iliano, né? Iliriana, né, no caso, tá? E a espécie dela tem como, vamos dizer assim, parte de suas tradições fazer modificações genéticas. Uma coisa que a Federação não permite, né, entre os seus membros, né, e a Frota Estelar também não,
por causa das guerras eugênicas do Canonia Singh, né, que provocou tanta matança e tanta desgraça na Terra. Muito bem. Então vamos pensar a seguinte situação, né, para a gente já começar a questionar esse episódio. A federação aceita membros que podem entrar na federação, tá? Mas se esses membros não quiserem entrar na federação, também não tem problema. Então o que vai acontecer? Se você tem um membro, vamos dizer assim, da federação que não segue os preceitos da federação, é só a federação não aceitar esse membro e desligar esse membro da federação. Ela fala, não, a gente tem uma forma de pensar, vocês têm outra, coisa e tal, a gente respeita a forma de pensar de vocês, mas esse tipo de situação a gente não aceita, então é melhor a gente não fazer uma aliança, vamos dizer assim, né? Eu acho que seria muito mais simples, né, se isso acontecesse, né? Assim como a federação às vezes ela faz exigências, né, para um planeta ou para uma civilização entrar nessa federação. Se esse planeta, essa civilização não entra na federação, não aceita essas exigências da federação, simplesmente cada um segue sua vida, acabou, PT saudações, né? Eu acho que de repente seria mais ou menos isso. Mas não, você coloca esses ilirianos aí, vivendo sob a federação e escondendo essas suas tradições de fazer modificação genética, né? E aí o que vai acontecer? O julgamento todo ele se processa em cima disso, né? Começam a haver insinuações, né, de que a federação está agindo com os ilirianos de uma forma racista, né, de uma forma extremamente preconceituosa, de uma forma extremamente intolerante, né, porque eles fazem modificações genéticas, eles não aceitam, tá? E a federação não aceita isso, mas mantém, né, esse planeta como membro da federação. Poxa, era só desligar, gente. Só desligar da federação e acabou. Cada um segue a sua vida. Mas não, mantém essa civilização desse planeta, entendeu? Sob a tutela da federação, obriga, vamos dizer assim, essas leis da federação contra as tradições desse planeta, né? E de repente a federação fica com uma peste intolerante, mas uma intolerância, gente, que no episódio, tá, beirou o fascismo. Beirou o fascismo mesmo, né? Você vai ter relatos da UNA, né, dizendo que as pessoas do planeta dela, os ilirianos do que isso aqui, eram modificados geneticamente, eles eram perseguidos. Da mesma forma como a gente viu, né, no nazismo, na Alemanha, no fascismo, na Itália, entendeu? Então isso ficou muito, muito, muito esquisito. Mas muito esquisito mesmo. Você colocou um rótulo racista e fascista na Federação Unida de Planetas. Como eu falei, né? Uma federação totalmente utópica realmente parece ser uma coisa muito artificial. Aí você faz aquele caminhozinho da utopia para a distopia. Não, a federação não é perfeita, ela tem problemas, coisa e tal. Mas você sair de uma utopia extremamente artificial para você cair também num fascismo e num racismo assim totalmente intolerante, sabe? Ficou muito estranho mesmo. Não foi pouco não, foi muito, entendeu? E esse negócio dos ilirianos serem perseguidos pela federação da mesma forma que os judeus eram perseguidos pelos nazistas, cara, ficou muito esquisito. Pegou muito mal nesse episódio, mas pegou muito mal mesmo. Não foi pouco não, sabe? Eu vou realmente aqui falar esse tipo de coisa aqui pra vocês, gente. Eu acho que nem tão ao céu, nem tão ao inferno. Você pode fazer uma federação imperfeita, tá? Mas não tão imperfeita assim, sabe? E aí o episódio ele vai descambar para o julgamento, né? O julgamento ele vai começar a falar de leis, vai começar a falar dos códigos e das leis da federação e vai trabalhar a questão da interpretação das leis, né? E aí o que acontece? Se num primeiro momento eles descascam a federação, batem na federação, rotulam ela de racista e fascista, né? No segundo momento vem
todo um discurso de falando, não, a federação tem pessoas diferentes, a UNA, mesmo sendo perseguida pela federação, queria fazer parte dela. Gente, isso não convenceu nem um pouco, cara. Porque o rótulo negativo que se colocou no início foi muito forte. Aí depois você vem com um discurso de que não, a federação é tolerante, não sei o quê, queremos fazer parte dessa federação, coisa e tal. E aí depois se buscou uma interpretação na lei, né, para absolver a UNA também, que a federação aceita asilo de pessoas perseguidas, mas como é que ela aceita asilo de pessoas perseguidas se ela perseguia, meu Deus do céu? Sabe? É um negócio muito estranho, sabe? Eu sei que você tem as leis, elas não podem ser interpretadas a ferro e fogo, né? Que você tem formas e formas de interpretação na lei, perdão, que você tem brechas na lei para você interpretar, dependendo do caso, né? Eu entendo tudo isso, gente, mas o problema é que esses parâmetros, né, que, vamos dizer assim, você tinha que buscar uma brecha dentro, eles estavam tão díspares, mas tão díspares, entendeu? Que acabou não convencendo muito a coisa não, ficou estranho, ficou esquisito, sabe? Essa absolvição da UNA, gente, acabou não convencendo muito. Eu confesso a vocês que ela acabou não convencendo muito. Da forma como a federação foi apresentada no início, de uma forma muito violenta, com relação à intolerância, esse negócio todo, para depois falar, não, mas a federação também é boazinha, também é tolerante, e depois buscar uma brecha na lei, dizendo que a federação concede asilo aos perseguidos, se ela mesma estava perseguindo, sabe? É um negócio muito estranho. Mesmo tendo o discurso da juíza no final, né, tentando relativizar um pouco a situação, ficou muito esquisito, sabe? Talvez dentro do universo do Alex Kurtzman, né, de críticas à federação, talvez esse tenha sido o episódio mais pesado, mais estranho, entendeu? Que aproximou a federação uma instituição fascista. A grande verdade, a grande impressão que se deu foi essa, que a federação é fascista e racista. Aí depois eles começaram morderam e depois começaram a assoprar, mas essa assoprada, gente, na minha opinião, não convenceu nem um pouco, sabe? A UNA foi absolvida, tivemos o happy end, coisa e tal, mas sei lá, o episódio ficou, na minha forma de ver, tá, gente? Isso é uma opinião minha, tá? Não precisa ser de vocês, tá? Ficou muito esquisito mesmo. Que bom que teve o Anson Mount, cara. Que bom que o Capitão Pike voltou, né? O Capitão voltou. Que bom que ele voltou, né? Ele voltou muito bem. Ele voltou, sabe? De uma forma bem... Como é que a gente pode falar? Aquela coisa do Anson Mount mesmo, onde ele realmente ser o cara mais carismático ali, ser o melhor ator desse elenco, né? E você ter também falas muito bem escritas também para o Pike, né? A grande virtude do episódio é o Pike. Eu não consigo ver outra virtude nesse episódio, não. Esse episódio, eu tenho a impressão de que ele acaba, de repente, sendo até mais problemático do que o primeiro, porque Spock e Emo, né? Desde o J.J. Abrams, a gente já viu vários casos, sabe? Agora, a forma de você... Agora, você praticamente chamar a federação de fascista e racista, entendeu? Na cara dos fãs, eu acho que ficou muito esquisito. Vou sempre lembrar, uma utopia totalmente artificial, tá? Pode ser questionada. Você pode ter uma federação, que não é 100% perfeita, tá? Que tem seus problemas, tem seus preconceitos, tem a sua forma errada de interpretar, de ver as coisas, mas não de uma forma tão pesada como foi feita nesse episódio. O pessoal realmente exagerou na mão nesse episódio ao criticar a federação, e quando tentou relativizar o discurso,
dizendo que a federação também era boazinha, também era tolerante, cara, não convenceu. Pelo menos foi a forma como eu enxerguei a coisa. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? E futuramente a gente conversa mais sobre Jornada nas Estrelas, Estrelas New Worlds, e vamos ver o que o terceiro episódio nos aguarda, né? Tá bom. Um abração, fui e até a próxima.